E os trabalhadores técnicos administrativos da UFMT também realizam manifestações hoje. Por exemplo, eles estão fechando totalmente o campus da UFMT em Cuiabá. A ação é integrante do Dia Nacional de Greve e prevê contra a questão do congelamento aí dos gastos públicos por 20 anos. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação da UFMT, Fábio Ramires. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, a gente agradece também a oportunidade e um bom dia a todos os ouvintes. Antes de mais nada, é bom lembrar, vocês já estão em greve na UFMT desde que dia e por quê? Isso, perfeito. A nossa greve vem desde o dia 26. É uma greve diferente das demais greves, porque as greves anteriores eram greves com pautas salariais, né? E essa é uma greve diferente das anteriores, porque agora é uma pauta mais política. É uma greve contra a PEC 241, que agora é PEC 55, que é a chamada PEC que põe limite dos gastos públicos, que eles dizem, né? Que é uma PEC que ameaça o caráter público e gratuito da universidade. Então, portanto, é uma greve em defesa da universidade dessa vez. Para a gente entender isso, porque o governo Michel Temer vem e diz o seguinte para a sociedade brasileira, ó, não tem dinheiro, tem uma crise, tem que conter os gastos por 2 décadas, até 2036, 2037. Aí vem os servidores públicos e movimentos sociais dizendo, não, isso vai piorar ainda mais a situação. Por que vai piorar se for aprovada essa PEC 55? Perfeito. Na verdade, essa PEC ela não põe um teto nos gastos públicos, ela põe um teto nos gastos sociais, porque a PEC ela só afeta os investimentos em saúde, em educação, em transporte, em saneamento, que na verdade representa 10% do orçamento da União. Então, o restante do orçamento não é afetado pela PEC. Por exemplo, 45% do orçamento da União, quase a metade de tudo que se arrecada com impostos e serviços, vai para os serviços de dívida pública. E isso não é questionado pelo governo, não é colocado uma auditoria para essa dívida, ou seja, o grosso do orçamento, que é onde está o problema da questão fiscal, não é questionado, mas os investimentos sociais é o que o governo ataca. Então, portanto, não é um teto nos gastos sociais, nos gastos públicos, é um teto nos gastos sociais. E aí, como a gente viu na entrevista do presidente da CUT, João Dourado, que o Oliveira Júnior fez ao vivo, agora do centro da capital, vocês também estão lutando contra essas outras medidas do governo Temer. Quais são elas? A PEC 241, que agora no Senado virou a PEC 55, a reforma do ensino médio, que foi apresentada de forma arbitrária, não foi discutido com os professores e os estudantes, que na verdade corta disciplinas obrigatórias como artes, como educação física, como sociologia, e na verdade torna o ensino médio como um currículo de apenas 3 disciplinas, que é português, matemática e a língua inglesa. Então a gente vê isso como, além de extinguir a obrigatoriedade do diploma para o professor lecionar. Então, se você comprova que você tem um certo domínio numa determinada área de conhecimento, você não precisa ter diploma para você dar aula. Então, ao nosso ver, é a precarização total do ensino médio. E tem a anunciada reforma da Previdência, prevista para ser votada no primeiro semestre do ano que vem, e a reforma trabalhista, que pretende retirar direitos históricos conquistados pelos trabalhadores, como a questão do 13º, das férias e demais conquistas. Como que está o movimento dentro da UFMT? Porque nós temos 3 segmentos. São vocês, trabalhadores técnicos administrativos, tem os professores e tem os estudantes. Os outros 2 segmentos também estão mobilizados contra essas medidas do governo federal? Perfeito. Hoje é um dia nacional de greve geral e a universidade hoje amanheceu fechada. Desde 6 horas da manhã estão os estudantes, os técnicos, os professores bloqueando todo o acesso de carros à universidade, e é importante ressaltar porque o direito de ir e vir está preservado, porque o acesso a pé está liberado, é um bloqueio de veículos, né? Então é um dia inteiro de mobilização e os técnicos, como dito, já estão em greve desde o dia 26. Os estudantes também estão se mobilizando, as aulas retornaram ontem, depois do recesso escolar, e os estudantes já têm uma Assembleia Geral marcada para sexta-feira, dia 18, às 5 horas da tarde, em frente ao restaurante universitário da universidade. E a pauta da Assembleia Geral deles é a ocupação da UFMT e uma possível greve estudantil. Nesse mesmo sentido, os professores já discutem um indicativo de greve também e tudo se encaminha para parar a universidade contra o ataque à educação pública. Lembrando que, devido à última greve, o calendário da UFMT está desajustado. Como que é isso? A instituição mal se recuperou da última paralisação e pode surgir uma nova greve? Na verdade, esse é um problema que existe,
mas é consequência da política do governo, né? Infelizmente, os instrumentos de luta e os mecanismos que a gente tem de defender a educação pública são esses. Então, às vezes, a gente fala, vou perder um dia de aula, vou perder um semestre de aula. Mas, às vezes, é necessário você perder alguns dias de aula para você ter um futuro podendo ter aulas públicas. Porque o que está ameaçado é o caráter público e gratuito da UFMT não existir mais no futuro. Agora, a PEC já foi aprovada na Câmara Federal pelos deputados federais. Está agora em tramitação no Senado Federal. Até que ponto que esses movimentos pelo país podem barrar a aprovação da PEC no Senado? Mobilizando. O movimento ele vem crescendo nacionalmente. Hoje é um dia nacional de greve, várias categorias paradas do setor público e privado. Se você observar, já são mais de 1.000 escolas ocupadas pelos estudantes no Brasil afora. São mais de 300 universidades ocupadas, a UFMT agora deve ser ocupada, então é um movimento que cresce, a PEC agora está em discussão no Senado. Se ela receber qualquer tipo de emenda, ela volta para o Congresso. Para a Câmara, no caso? Volta para a Câmara e a pressão ela se intensifica no sentido de impedir que essa PEC seja votada. Esse é o objetivo no momento. Muito obrigado pela presença, até uma próxima. A gente agradece, a gente queria aproveitar a oportunidade para pedir apoio da população, porque essa não é uma luta dos trabalhadores técnico-administrativos da UFMT, é uma luta em defesa da universidade pública, portanto é uma luta que é uma causa de toda a sociedade.